Tá? Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 1, versículos 23 a 28. Marcos, capítulo 1, versículos 23 a 28. Meus irmãos, nós temos falado que Marcos ele desenvolve uma série de passos lógicos no seu evangelho. É um evangelho dentre os sinóticos, é o evangelho mais resumido que nós temos. E ele começa mostrando que Jesus reconhece a vinda de João Batista como um sinal do início do seu ministério. Ele vai até João, é batizado. No seu batismo, Deus fala que ele era o Filho amado. O Espírito Santo desce sobre ele, ele é aprovado como filho amado. Ele vai para o deserto, levado pelo Espírito, impulsionado pelo Espírito para ser tentado. É tentado por Satanás, vence a tentação e escolhe o método que ele usaria no seu ministério. Ele vence Satanás obedecendo ao Pai, a palavra. Ele vai e escolhe 4 discípulos após isso. Depois de um tempo, e ele começa a sua pregação pela sinagoga. Há uma lógica aqui, porque Jesus ele vai primeiro na sinagoga. Sinagoga, como nós falamos semana passada, era o local onde os judeus se reuniam para ensinar as Escrituras. Normalmente era formada por no mínimo 10 famílias. Onde houvesse 10 famílias, montava-se uma sinagoga. Havia um presidente na sinagoga, havia um secretário que fazia recolhimento de ofertas para entregar aos necessitados. E Jesus vai nessa sinagoga exatamente acompanhado dos 4 primeiros discípulos que ele convoca: André, Pedro, Tiago e João. E ele entra na sinagoga e ele começa a pregar na sinagoga. Nós falamos semana passada que ele mostrou a diferença entre a sua pregação e a pregação do escriba. E eles dizem que ele pregava como tendo autoridade. Está aí no versículo 21, versículo 22, ficaram maravilhados. Dentro da sinagoga, começa o versículo 23, ainda no mesmo ambiente do início da sua pregação. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si: que vem ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Meus irmãos, Jesus estava falando na sinagoga, e ali estava, segundo Lucas, capítulo 4, versículo 33, que é o texto que no outro evangelho sinótico que fala sobre o mesmo assunto. Aqui dá a impressão que chegou um possesso, alguém possesso de um espírito. Quando diz não demorou a aparecer, mas quando você vai ler Lucas diz que já estava lá um homem. E Jesus, ao falar, nós não sabemos em que momento, mas Jesus estava lá e não demorou que o espírito imundo, que é um nome que aparece aqui nesse texto, mas se você for pegar na Bíblia, você vai ver como diabo, como demônio, e não importa o nome, mas um espírito imundo se manifesta naquele homem dentro daquela sinagoga. E Jesus,
confronta esse espírito e este homem fica livre desse espírito demoníaco ali. Irmãos, esse texto vai nos mostrar sobre a autoridade do Senhor sobre o diabo. Nós vamos tratar sobre isso aqui. A primeira coisa, algumas coisas que nós temos que aprender nesse texto. Este é o segundo registro sobre o inimigo no Evangelho de Marcos. O primeiro é quando Jesus é tentado no deserto por Satanás. Agora, Marcos vem falar sobre isso que aconteceu na sinagoga. No texto que nós vamos ler semana que vem, volta a se falar sobre isso. Então, nós vamos ver diversas vezes, muitas vezes, isso acontecendo nos evangelhos. E Marcos, por ser sintetizado, não significa que deixou de falar, mas é bem claro esses acontecimentos nos evangelhos. Então, tem algumas coisas, algumas considerações que quero colocar aqui sobre este assunto, porque é um assunto hoje muitas vezes explorado demais, com muito mais propaganda do que realmente o que a palavra de Deus diz. É um tema que chega ao ponto das pessoas ficarem até mesmo com misticismo sobre isso, mas é um tema bíblico e nós precisamos de encará-lo. A primeira coisa que nós precisamos de entender é que o povo desta época tinha conhecimento e acreditava na realidade de possessão. Eles acreditavam nisso, eles sabiam sobre isso. Até mesmo antes de Jesus, ele está aí no versículo 27, quando ele diz: todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si: quem vence isso? Uma nova doutrina, com autoridade, ele ordena os espíritos imundos e eles se obedecem. Então eles sabiam, eles conheciam, eles tinham esse tipo de experiência. Eles não ficam admirados com o fato de alguém estar possesso, eles ficam admirados com o fato de alguém expulsar um espírito maligno. Eles não se admiram da possessão, eles se admiram do que Cristo fez. Então, eles tinham esse conhecimento. Alguns hoje defendem a teoria de que manifestações demoníacas foram restritas aos dias de Jesus e à igreja primitiva. Existe uma linha de pensamento que esses acontecimentos foram para mostrar que Jesus era o enviado, o Cristo, o Messias, ungido, e isso aconteceu no período do ministério de Jesus e no período apostólico da igreja. Essa teoria, meus irmãos, é confrontada com outra que defende que as manifestações demoníacas ainda acontecem nos nossos dias. A argumentação da linha desse pensamento de que acontece nos nossos dias, entre tantas coisas, vem mostrar que na igreja primitiva, apesar de que era o tempo apostólico, vem acontecendo. E uma das argumentações é o motivo pelo qual Paulo escreve o capítulo 6, versículo 10 a 20, que fala sobre uma batalha espiritual, sendo que Paulo já escreveu essa carta lá pelo ano 60, 65 depois de Cristo, já no final da sua vida. Se estava encerrando manifestações demoníacas, não havia motivo de escrever isso aos Efésios. Ou só escreveu para os Efésios, não serve para nós hoje? Então, nós enfrentamos algumas dificuldades com essa ideia de que isso foi somente nos tempos de Jesus. E também, se a gente for pegar a história da igreja, nós vamos ver que outros fizeram isso. Orígenes, um dos pais, viveu no ano 210 a 250, mais ou menos. Orígenes escreve sobre manifestações demoníacas e orienta como deviam fazer para expulsar o demônio de alguém possesso. Já lá no ano de 200, 250, por aí. Então, nós encontramos na história da igreja, isso. Encontramos nos dias modernos também, comentários e algumas coisas relacionadas com
missionários que contam isso nos nossos dias. Outra coisa que nós precisamos de entender é que esse homem estava possesso de mais de um demônio. É interessante que no texto tem isso, quando ele diz que temos nós contigo. Os comentaristas que você procura, todos eles falam que exatamente esse nós é nós mesmos, tinha mais de um. Que temos nós contigo? O que nós temos contigo? Essa é uma expressão idiomática que aparece aqui, que quer dizer nós não queremos estar próximos, nós queremos nos afastar, é mais ou menos isso, e era mais de um demônio. Interessante que quem falou através dos aparelhos vocais de um homem foi só um espírito imundo. Isso você vê aí no versículo 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perdermos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mais uma vez aparece o plural, mas um só está falando. Então, um demônio fala usando os aparelhos vocais daquele homem, e fala com Jesus, ele se dirige a Jesus, e o que ele falou não era mentira. É uma questão que às vezes a gente fala que a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, nós temos a impressão de que só fala mentira, e ele não falou mentira, ele fala, o que nós temos contigo? Você veio para nos perder, sabendo quem o Senhor é o Santo de Deus, o Senhor é ungido, o Senhor ele não diz Senhor, né? Ele diz, sabemos que és o Santo de Deus. Então ele fala uma verdade aqui. Imediatamente depois o texto nos mostra que Jesus repreende. E Jesus repreende não porque por ser a verdade, mas Jesus repreende por não aceitar a verdade vinda de alguém tão impuro. É alguém tão impuro, por isso um espírito impuro. Jesus não aceita a verdade vinda dele, não permite que ele continue falando e dá a ele uma ordem para que ele calasse, manda que ele se cale e que ele saia daquele homem. Você repare que não teve conversa, não teve nada. Jesus, a Bíblia simplesmente diz que ele falou, cala-te e sai deste homem. Só isso. Não teve conversa, não teve disse-me disse, não teve barulho, não teve nada, simplesmente cala e sai deste homem. O texto nos mostra que esse homem passou por um processo, ele teve um tipo de convulsão, porque aqui essa expressão, então, o espírito imundo agitando-o violentamente e bradando em alta voz, ele tem um tipo de convulsão, ele cai e aquele espírito grita alguma coisa, solta um grito qualquer, bradando em alta voz, saiu dele. Quando você lê os textos paralelos, tudo indica que ele não feriu o homem. O homem ficou em estado perfeito. Ele simplesmente gritou e saiu do homem. E aí nós vamos ver o que acontece quando você lê o versículo 27. O versículo 27 vai dizer que todos se admiraram sem saberem o que estava acontecendo. Meus irmãos, aqui tem uma questão muito séria, que todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si, que vem ser isto? É uma nova doutrina? É uma nova doutrina? É uma nova doutrina que esse homem está trazendo? O que está acontecendo? Meus irmãos, se vocês lembrarem da mensagem da semana passada,
nós vamos ver nos versículos 21 e 22, que eles falam que Jesus falava com autoridade. E aqui eles voltam a repetir: ele com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Eles lhe obedecem. Quem é esse que ordena o demônio e o demônio obedece a ele? Quem é esse? Que doutrina é essa que esse homem vem trazendo? Irmãos, nada mais era do que a palavra autoridade que nós encontramos aqui e encontramos no texto anterior, quando Jesus pregava. Jesus é o Criador dos céus e da terra. O homem estava possesso. O homem tinha nele não sei quantos demônios, mas um fala e ele é liberto. E com esse ato de Jesus, o versículo 28 diz que a fama de Jesus correu por toda a circunvizinhança da Galileia. Um texto simples, e que muitas vezes nós, até mesmo por superstição ou por uma visão errada do que é a realidade dessa ação espiritual demoníaca no mundo ainda antes da volta do Senhor, às vezes nós ficamos meio perdidos com isso. O que esse texto tem para nos ensinar sobre Deus? O grande segredo do texto está aqui. O texto tem para nos ensinar que a autoridade de Jesus ela é completa. O texto tem para nos ensinar que Jesus ele tem autoridade sobre todo o mundo material e espiritual. Jesus tem toda a autoridade sobre toda a sua criação. É isso que o texto tem para nos ensinar. O que Jesus estava falando mostrando para eles que ele falava, ele pregava diferentemente do escriba. Ele pregava com autoridade, ele pregava com amor, ele pregava com uma aplicação bíblica e uma aplicação natural e simples que fazia com que todo mundo aprendesse. Eles se admiraram da pregação e imediatamente após isso, dentro do mesmo ambiente, no mesmo momento, manifesta-se um demônio. Irmãos, o que aquele povo tinha que entender e que nós precisamos de entender é que o Senhor da criação é o Senhor Jesus. Ele tem autoridade no mundo espiritual, ele tem autoridade no mundo físico, no macro e no micro. Ele tem autoridade sobre o sol, sobre todo o universo, e tem autoridade sobre a célula, a menor parte do seu corpo, que eu não vou entrar aqui na área da ciência, mas a menor parte do seu corpo, Jesus tem autoridade sobre ela. Nós vamos ver isso semana que vem, sobre a sogra de Pedro. Então nós precisamos de entender que o que o Senhor estava demonstrando aqui dentro dessa sinagoga era a sua autoridade. Ele estava simplesmente mostrando a sua autoridade sobre todas as coisas. Outra coisa que nós precisamos entender aqui nesse texto é que o Senhor também estava demonstrando o seu amor misericordioso. Era sábado, se vocês lembrarem aí, nós falamos isso semana passada, dia de ensino na sinagoga, era um sábado, e Jesus não fica somente no ensino. E aqui é difícil a gente até perceber e prestar bem atenção. Os judeus estavam dentro da sinagoga ensinando, e no meio deles tinha um homem possesso de um espírito maligno, de mais de um. O homem estava possesso lá dentro. Era dentro da sinagoga. Aquele homem com certeza vivia uma perturbação mental, consciente de que nele havia uma segunda pessoa que não era ele, e que fala através da boca dele. E esse homem estava lá, e ninguém tomava providência nenhuma. Então o amor do Senhor, a misericórdia de Jesus de forma prática, ele age com misericórdia no dia do Senhor e liberta aquele homem. Nós vamos ver mais na frente que isso criou um problema para ele.
Jesus foi acusado de libertar pessoas e expulsar demônios no dia de sábado. Ele foi acusado disso. Então, no sábado ele liberta esse homem, o que os fariseus depois vão condenar. Então, esse texto nos mostra que Jesus ele é o Senhor do mundo físico, macro e micro, e do mundo espiritual. Ele é Senhor da criação. Quando nós falamos que Jesus é Senhor da criação, meus irmãos, nós precisamos de tentar abrir a mente. Jesus é o Senhor do mar, Jesus é o Senhor da tsunami, Jesus é o Senhor do grande vulcão, do terremoto. Jesus é o Senhor do universo. Ele criou todas as coisas, Ele é Senhor de tudo isso. E Senhor também dos demônios. Ele é Senhor deles. Ele determina, Ele dá uma ordem e a ordem é obedecida. Não tem conversa. Quando Jesus fala para o mar, cala-te, acabou, a tempestade parou, tem que parar, porque o Criador deu a ordem. Ah, mas como que parou? Não sei como, mas Ele falou, para. Imagina um caminhão carregado de 40 toneladas de pedra, desenfreado por morro abaixo, sem freio. E Jesus fala, para. Ele vai parar no lugar. Ele não vai nem arrastar o pneu. Vai parar no lugar. Parou. Simplesmente parou. Mas como que ele vai parar? Meus irmãos, eu não sei. Eu só sei que ele dá ordem e acontece. Ah, mas a lei da física, porque um caminhão desenfreado, morro abaixo, 40 toneladas, rodando a 100 km por hora, não para. Para. Basta quem tem que falar, parar. Não vai nem arrastar o pneu. Como que isso acontece? Como que isso acontece? Isso acontece porque o Senhor deu a ordem. E nós precisamos de acreditar e aceitar, porque não tem como você explicar. Então, o que o fariseu estava lá, mas o escriba estavam lá dentro da sinagoga, o que eles não entenderam foi isso. E agora, meus irmãos, quando você ouve desse Deus que você serve e que você crê nele e que é Senhor, autoridade sobre todas as coisas, você também precisa entender que o texto nos fala sobre o homem. A primeira coisa que o texto nos fala sobre o homem é que um homem sem Cristo está sujeito a ser morada. Não sei se é morada, mas eu vou usar essa expressão para você entender melhor. Ser morada de demônios. E não é um. Meus irmãos, não é fácil você conversar com uma pessoa que foi liberta e ela dizer para você assim, eu queria falar e não conseguia. E ouvia a minha voz falando, mas não era eu que estava falando. É o que acontecia aqui com esse homem. Esse homem, ele passa por essa situação, porque na verdade esse texto para nos orientar, ele serve para nos mostrar que o homem sem Cristo na sua vida, ele está sujeito às ações demoníacas. Quer você goste, quer você não goste. E preste bem atenção que eu estou falando aqui. Eu não estou falando que uma pessoa, qualquer pessoa no mundo que não tem Cristo está possessa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que uma pessoa sem Cristo, ela pode estar sujeita a uma situação dessa. Tinha mais pessoas dentro da sinagoga.
Tinham mais homens dentro da sinagoga. Só um que estava possesso. Só um. O texto fala que esse se manifesta. Então nós precisamos de entender que a pessoa sem Cristo, ela está sujeita a isso. Mas o homem em Cristo, aquele que nasceu de novo, aquele que tem o Espírito Santo no seu coração, aquele que vive para a glória do Senhor e já foi restaurado pelo Senhor, já teve os seus pecados perdoados e vive para o Senhor, esse tem um Senhor na sua vida. É isso que nós precisamos de entender. A pessoa que nasceu de novo, ela tem um Senhor na sua vida. E quem é esse Senhor? É o Senhor que manda no mundo físico e no mundo espiritual. É Ele que deu vida àquele que nasceu de novo. Vocês lembram Jesus conversando com Nicodemos, quando ele diz, olha, é necessário que você nasça de novo. Se você nasceu de novo, você tem um dono. Eu gosto de fazer aqui uma ilustração bem simples. Você sai de casa com seu cachorrinho amarrado numa coleira e vai andando na rua. Aí vem de lá um outro cachorro maior e resolve bater no seu cachorrinho. O que você vai fazer? Vai deixar ele bater? Até um bicho de estimação, você no cachorro vem, o que você vai fazer? Dá um chute nele, passa um pedaço de pau, mete o pau nele, mas pega o seu cachorro e põe no colo. Aí eu quero ver você bater no meu cachorro. Se o seu cachorro for pequeno, né? Se for grande, tem jeito. Mas você pega o cachorrinho e põe no colo. Como é que o grande vai pegar ele? Não tem jeito. Meus irmãos, nós somos feito cachorro amarrado pela coleira na mão do Senhor. E louvado seja o Senhor por isso. Eu não estou te comparando com um cachorro. Eu estou dizendo que a ilustração serve para nós. O Senhor é dono da nossa vida. Então não tem essa história de que alguma coisa acontece comigo por acaso ou por sorte. Meus irmãos, nós não temos acaso, nós não temos sorte. Se você tem uma célula qualquer que dá um problema, o Senhor pode resolver o problema. Se Ele não resolver, não tem jeito, ninguém resolve. No mundo espiritual é a mesma coisa. Se vocês lembrarem da situação de Jó, vocês vão ver o quê? Jó estava lá na sua vida, tranquilo. Satanás vai lá, apresenta-se lá na presença de Deus, e Deus vira para ele e pergunta, onde você estava? Eu estava rodeando por aí, estava dando uma volta aí pela criação do Senhor. Aí Deus sabia da vida de Jó, sabia, era Deus que guardava Jó. Deus ainda vira e pergunta a ele, você viu meu servo, Jó? Vi. Homem fiel, me honra, com seus bens, com seus filhos, com a sua vida. Aí Satanás vira para Deus e fala assim, mas o senhor fica tomando conta dele também demais, né? O senhor pôs uma cerca viva lá em volta dele, ninguém pode chegar perto dele. Meus irmãos, nós ficamos muito nesse negócio de que Satanás foi lá e destruiu Jó. Mas você não parou para pensar no que Satanás falou. Satanás falou uma verdade com Deus. O Senhor protege ele. O Senhor guarda ele. O que Satanás está dizendo? O Senhor toma conta da vida dele de tal forma que eu não consigo fazer nada com aquele tal de Jó. Entrega ele na minha mão que o Senhor vai ver como é que ele vai blasfemar contra o Senhor. Meus irmãos, a gente não dá atenção a isso. O que Satanás estava dizendo é que ele não podia nada com Jó, porque Jó era do Senhor. Ele não podia nada com Jó. Mas pode depois. Porque o dono de Jó permitiu. Se você já vai com o seu cachorrinho e quer que o cachorrinho pare de latir com o outro, vou deixar esse cachorrão dar uma mordida para você deixar de ser besta. Pronto. É só você permitir. Não pega ele no colo, estica um pouquinho a corda, deixa ele lá no grandão, o grandão pá nele, ele corre para lá do seu lado, você pega. Aprendeu, seu bobo?
Deus disse para Satanás, vai lá e tenta ele. Mas uma coisa, você não vai tocar na vida dele. Meus irmãos, aqui, Satanás cirandou com Jó. Morreu? Não. Por quê? A ordem foi dada. Mas a ordem foi dada, o diabo vai fazer lá contra a ordem de Deus. Meus irmãos, não existe isso não, meus irmãos. Disse o Senhor, cala-te, sai. Calou, saiu. Mas o homem caiu aqui, estribuchou aqui no chão, teve uma epilepsia, que um trem qualquer desse tipo. Não importa, meus irmãos. Ele ficou normal e natural, do jeito que ele devia ser. Lá no capítulo 5 nós vamos ver isso. O cara estava doido lá no meio do mato afora lá, e ele fica assentado, vestido em perfeito juízo. Então esse texto, ele serve para nos mostrar isso, e de forma prática, o que esse texto tem para a nossa vida? Que a autoridade do Senhor está acima de qualquer coisa. É isso que esse texto tem para nos mostrar. A autoridade do Senhor sobre a sua vida está sobre qualquer coisa. A pergunta é, Jesus é autoridade sobre a sua vida? Jesus é dono da sua vida? Se ele não é, abre o teu olho, o diabo pode ser. Apesar que a Bíblia diz, que aquele que não é filho de Deus é filho do diabo. Então, já é filho. Pode até não estar possesso, mas anda segundo o seu pai. Outra coisa que esse texto nos ensina e que você precisa aprender é que não existe um reino do mal. Hoje, meus irmãos, esse assunto é terrivelmente deturpado, porque nós pensamos assim, existe um reino do mal. O rei do mal é Satanás com seus anjos. O reino do bem é Jesus com seus anjos. Meus irmãos, não existe isso não. Tire isso da sua cabeça. Só existe um rei, não existe dois reinos. Só existe um reino, o reino do Senhor. Satanás é uma criatura criada pelo Senhor. Ele está debaixo do reino do Senhor. Mas ele está aprontando, porque Deus assim permite. Deus permite, porque ele está debaixo do reino do Senhor. Não existe essa história que existe dois reinos neste mundo. Não existe dois reinos nesse mundo. Existe um reino, o reino do Senhor. Ele domina sobre céus e terra. E não tem conversa. Ele faz o que ele quer. Ele manda e tudo obedece. Até a pedra é obrigada a dar água. Você vira e fala assim, mas como que pode acontecer isso? Tocou na pedra e a pedra deu água. Falou com o sol e o sol parou. É assim que acontece. Então nós precisamos disso. Eu quero concluir dizendo o seguinte: não é a única citação bíblica que nós temos com relação à libertação de homens e mulheres no ministério de Cristo. Essas citações não pararam no ministério de Cristo, se estendem à igreja primitiva e tudo indica que estamos vivendo nesse processo até hoje. Por que não acontece hoje? Não é o assunto nosso e também não quero nem preocupar com isso. Mas uma coisa eu quero dizer para você antes de nós sairmos daqui. O seu Senhor é Senhor. Coloca isso na sua cabeça. O seu Senhor é Senhor. Quer você goste, quer você não goste. E eu te sugiro que goste. Porque Ele te protege. Ele te guarda. Ele que te guia. Ele que te leva até o reino prometido no final dos tempos. Ele te leva ao céu para a glória do nome dele. Porque o diabo, eu não sei se é verdade, mas é interessante que dizem
que Lutero estava uma noite dormindo na sua cama e acordou achando que tinha alguém dentro do quarto. E na penumbra da noite ele olha, abre os olhos e olha e vê um demônio dentro do quarto olhando para ele. Aí que ele olha para o demônio e fala assim: ah, é você? Eu achei que era alguém, virou para o canto e foi dormir de novo. Meus irmãos, se é verdade ou não, tem um ensinamento nessa história. Dê mais preocupação ao seu cãozinho, que pode te morder, do que a Satanás. Não se preocupe com Satanás. Se preocupe com a sua vida com o Senhor. Se preocupe em fazer o que Paulo falou lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 20. Se revista daquela armadura e deixa Satanás para lá. Porque ele pode te rodear o tanto que ele quiser, mas ele não pode te tocar se o Senhor não permitir. E o seu Senhor é Senhor dele também. Manda nele e tem que mandar em você. A ele toda a honra e toda a glória. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua misericórdia, Teu amor, Tua bondade. Queremos agradecer pela Tua palavra. Queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor a nossa vida e pedir ao Senhor que esteja firmando no nosso coração a Tua palavra. Sabemos que o Senhor é o Senhor de toda a criação. Seja ela material, seja ela espiritual, seja macro, seja micro, não importa, o Senhor domina sobre todas as coisas. E nós estamos aqui, ó Deus, para declarar isso e colocar a nossa vida diante do Senhor e agradecer, porque o Senhor é dono das nossas vidas e nós estamos nas Tuas mãos. Agora leva-nos, ó Pai, para os nossos lares, leva-nos debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua graça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai que nos escolheu e nos chamou, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e todo sempre.